gente vai ao vivo para a capital federal, porque o dia foi de intensa negociação, movimentação também da agenda econômica no Senado. O relator da reforma tributária na casa apresentou o parecer com modificações importantes em relação ao texto aprovado pela Câmara. Quem explica melhor isso para a gente, né, voltando a falar sobre essas movimentações que vão trazer mais arrecadação para o governo. João Pedro Melo, novamente, JP, conversando conosco ao vivo nessa manhã. Conta tudo, JP. Pois é, Carlinha, a gente está acompanhando essa movimentação da reforma tributária, porque depois de 30 anos, ao que tudo indica, esse texto vai sair do papel, vai finalmente ser promulgado, né? O que é que a gente está acompanhando? Que a gente teve aí muita discussão ao longo dos últimos dias e também um andamento ontem com a apresentação do relatório do senador Eduardo Braga. Ele destacou o seguinte: o principal ponto desse relatório é ampliar o Fundo do Desenvolvimento Regional para pelo menos 60 bilhões de reais. Só que isso até 2044. Inicialmente, esse fundo chegaria a 40 bilhões, ali em 2033. Claro que é um crescimento progressivo e a ideia é agora ampliar para 60 bilhões. Os estados estavam pleiteando um aumento um pouco maior, cerca de 80 bilhões, mas isso não será possível. E isso é bem diferente da versão que foi aprovada pela Câmara, viu? A Câmara não tinha nem uma perspectiva de aumento para essa questão desse Fundo do Desenvolvimento Regional. Em outro ponto, né, o que a gente tem acompanhado também a respeito disso é que Braga está com um pouco de pressa. Ele já tinha falado que a ideia era dar andamento quanto antes nesse texto e agora a votação deve acontecer, segundo ele, até o dia 7 de novembro. Ele também explica, nesse trecho que a gente vai ouvir agora, um pouquinho melhor essa questão do aumento do Fundo do Desenvolvimento Regional. Vamos ouvi-lo. Esse fundo, ele é anual, né? Ele vai, ele chega aos 40 bi por ano. Quando ele chega em 40 bi por ano, ele passa a ser 42 bi por ano, 44 bi por ano, 46 bi por ano, até chegar a 60 bi por ano, em 2044. Em 33, ele é 40 bi. Pois é, então tá aí essa explicação, né, desse Fundo do Desenvolvimento Regional, que vai ajudar bastante outras regiões que não Brasília, né? Isso foi uma coisa falada ontem para o Eduardo Braga, mais estados, mais municípios do que Brasília. Essa proposta de emenda à Constituição, ela unifica a legislação tributária. Qual que é a ideia? Diminuir os impostos sobre o consumo, prevendo a criação desse Fundo de Desenvolvimento Regional e também para bancar créditos do ICMS até 2032. A proposta extingue diversos tributos, né? A gente já vem falando sobre isso há muito tempo, como, por exemplo, os tributos sobre o consumo, criando outros dois. Um que é a contribuição sobre bens e serviços e o outro que é o imposto sobre bens e serviços. Essa matéria ela também abre espaço para a criação do imposto seletivo, que é aquele sobre bebidas alcoólicas e cigarros. Havia uma ideia de se aumentar o leque desse imposto seletivo para motocicletas, entre outras questões, mas isso ontem foi descartado por Eduardo Braga. A gente também falou sobre isso aqui, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avaliou o seguinte, que essa medida de votação da reforma tributária vai ocorrer ainda em novembro e que a simplificação desse sistema de tributação é muito aguardada pelos brasileiros. Nós estamos muito alinhados nesse compromisso de evoluir a pauta econômica do Brasil. Eu considero essa a maior prioridade nacional nesse instante, que é de garantir uma economia de geração de emprego, de contenção da inflação, de redução da taxa de juros, de aumento e crescimento da economia do Brasil. Então quero aqui afirmar a nossa prioridade de alinhamento com o governo federal para poder entregar a pauta econômica, que é muito importante para a sociedade. Uma outra questão é que esse texto da reforma tributária que foi aprovado lá na Câmara previa alíquota zero para toda a cesta básica. Só que agora Eduardo Braga disse que vai conversar com a equipe do Ministério da Fazenda para restringir o número de produtos que vão ter esse benefício, ou seja, essa alíquota zero. Ainda não está definido, isso deve ser definido no momento da votação no plenário, lembrando essa votação que deve acontecer até o dia 7 de novembro. Eu estava ouvindo a Juliana Rosa falar sobre a dificuldade em se fazer uma projeção sobre o pagamento desse novo imposto, né? Os cálculos aí, o cálculo da porcentagem que vai ser cobrada com esse novo imposto, o tal do IVA dual. E ela conversa, né, com especialistas, e aí os especialistas colocam, olha, Ju, você pega o PIB de 2000 e não sei quanto, mais o de 2000 e não sei quanto, você divide lá, ela fala, ó, você pode fazer essa conta para mim, por favor? Porque não dá, né, como diz o Simão, não dá para minha língua. Tem muita dúvida com relação a isso. E aí, ontem a gente recebe, né, muitas sugestões de pauta aqui, e o cartórios de notas
do estado de São Paulo, que eu estou lendo agora, não li ontem mais aprofundadamente essa história, mas o que eles dizem é o seguinte: a preocupação com os impactos da reforma tributária tem feito com que muitos brasileiros comecem a planejar antecipadamente o que fazer com os bens, optando pela doação em vida aos herdeiros, em vez de aguardar a realização do inventário. E a razão é essa previsão do aumento progressivo da alíquota de imposto pago ao governo de acordo com o patrimônio envolvido. Isso pode mudar bastante, né, o que vai ser passado para os herdeiros aí. Isso fez crescer em 22% o número de doações desde que o texto foi aprovado na Câmara em julho deste ano. Então é algo para a gente ficar atento também, né, com os impactos mais diretos, porque isso vai chegar na gente mais cedo ou mais tarde, acho que um pouco mais tarde, mas enfim, já começa a haver algum tipo de movimentação depois da aprovação desse, né, das discussões e possível aprovação breve desse texto. João Pedro, estamos de olho, hein? Exatamente, estamos de olho, Carlinha. E só para trazer um detalhezinho interessante que ontem a gente teve também nesse momento de apresentação desse relatório, é que alguns parlamentares disseram que muitas dessas transições, elas não vão atingir grande parte da população, não. Vai ser um número pequeno ali de pessoas, né? Se a gente for levar em consideração que de fato será tributado. Então é uma preocupação explicar para essas pessoas de fato o que vai mudar e qual a parcela da população que de fato vai ser atingida por essa reforma tributária. Isso foi citado ontem e a gente, claro, vai seguir acompanhando. Juliana Rosa vai trazer mais explicações para a gente aqui mais tarde. Beijo, JP, bom trabalho. Beijão, bom trabalho. Boa,